Sou Irene Palma, sou jornalista há 28 anos e hoje jogo eu. Eu desde miúda, a ideia que eu tenho é que para aí com 9 anos eu já dizia que queria ser jornalista, já tinha certeza do caminho que queria seguir. Eu acho que essa minha vontade de ser jornalista era a minha forma de olhar o mundo de tu podes ser o que tu quiseres, basta tentares e não desistires. E eu vivia numa aldeia, no meio do Alentejo, e esse fascínio por sair dali e fazer o que eu quisesse, acho que inconscientemente fez com que eu quero ser jornalista, eu vou ser jornalista e 28 anos depois cá estou eu a ser jornalista e a continuar a ser e apaixonada por esta profissão. Há vários jogos que para mim foram importantes ao longo desta carreira de jornalista e há um jogo que me vai ficar sempre na memória. Eu estive no último Barcelona-Real Madrid que o Figo fez como jogador do Real Madrid. No lado do Barcelona tinhas Deco e Ronaldinho Gaúcho. E eu fui enviada especial a esse jogo, não tinha acreditação para esse jogo, consegui, através de contactos, assistir ao jogo da bancada. E esse jogo é um jogo em que o Figo, que foi titular, foi assobiado do primeiro ao último minuto que esteve em campo. E eu fui a esse jogo com o intuito de fazer o jogo e de... Nós tínhamos informação em Portugal que o Ronaldinho Gaúcho ia ser nomeado dias seguintes o melhor jogador do ano 2004 para a FIFA. Tinha combinado com o Deco fazer uma entrevista também após o jogo e tenho de conseguir falar com o Ronaldinho. Eu não sei como é que isto vai acontecer, mas isto vai ter de acontecer. No dia a seguir estava na casa do Deco a fazer uma entrevista ao Deco e só lhe dizia assim, mas tens de me ajudar com o Ronaldinho, porque eu tenho de conseguir falar com o Ronaldinho. E então, entre o Deco, o irmão do Ronaldinho, que tinha o Roberto Assis, em contacto com os dois, eles dizem-me, ok, então consegues falar com o Ronaldinho, imagina, segunda-feira, entrava no carro com ele e com o Ronaldinho e lá o motorista e durante a viagem que ele tinha de fazer até ao centro de treinos de Barcelona, eu tinha de fazer a entrevista que iria ser a entrevista exclusiva do Ronaldinho, melhor jogador do ano. Todo o segundo, todo o sinal vermelho, ainda bem, mais um bocadinho. Então fiz a entrevista ao Ronaldinho Gaúcho, do melhor jogador do ano, no banco de trás de um carro, com o motorista à frente, o irmão dele ao lado, e o irmão assim, estamos quase a chegar. E eu, sim, mas espera, mais um bocadinho. Continuámos. Fiz as perguntas todas que podia e ele para o carro e eu digo, espera, falta mais uma pergunta. Fiz mais a pergunta e ele diz, vá, agora tenho de ir embora. Ele abre a porta, vai embora, vai à vida dele e o Roberto diz-me, então, já está? E eu disse, pá, tem de estar. E vim de Barcelona com o último Real Madrid-Barcelona do Figo em Barcelona, a entrevista do Deco, a entrevista do Ronaldinho e diz assim, isto é um privilégio brutal poder estar a passar para quem te lê, neste caso era escrito, as emoções de todas estas pessoas que em Barcelona fazem história até a nível mundial. A entrevista que eu fiz ao Ruben Semedo, em que ele fala pela primeira vez do que é que foi ter estado preso 5 meses em Espanha. O Ruben sempre foi uma promessa do futebol português, estava num momento fantástico da carreira, esteve preso 5 meses em Espanha. O empresário dele arranjou-lhe forma dele vir para o Rio Ave por empréstimo numa espécie de relançamento da carreira. O Ruben estava no Rio Ave, eu ligo ao Ruben e disse-lhe, bom, Ruben, vieste para Portugal, tentar limpar a tua imagem e mostrar que aqueles 5 meses em que estiveste preso foi só um azar na carreira. E eu acho que o ideal era nós falarmos sobre isto. Fomos almoçar, gravámos a entrevista e foi só uma entrevista marcante por isso, porque fez com que ele fosse visto pelos outros de outra forma. Foi como que ele tivesse conseguido passar aos outros algo que ele até então não tinha passado. E, portanto, acho que essa é uma entrevista que me marca a minha vida e também a vida do Ruben, porque depois dessa entrevista ele foi à seleção, nunca tinha ido à seleção, e na entrevista ele falava que ia à seleção, portanto, foi uma entrevista... E nesse dia eu lembro-me de pensar assim, se tu consegues falar com um jogador português de referência que esteve preso, com dignidade sobre o que é estar preso, consegues falar sobre qualquer coisa. Eu consegui fazer várias entrevistas ao Jorge Jesus, em vários clubes onde ele esteve, em várias realidades, em vários contextos, de uma forma que me enche de orgulho, que é, ele nunca soube o que é que eu ia perguntar, eu nunca soube o que é que ele ia responder, eu pergunto o que quer, o Jorge responde o que quer e no final vai correr bem. Isto só faz sentido se for verdadeiro, porque se não for verdadeiro, ninguém nos quer ver, ninguém nos quer ler, porque é tudo sem alma e, portanto, eu até ao fim vou perguntar o que eu quero e as pessoas vão responder o que quero, na certeza que tudo o que eu escrevo é com a certeza que estou a escrever a verdade, porque é um compromisso que eu tenho para com os nossos leitores, telespectadores ou ouvintes. Nestes anos todos de jornalista, eu recordo-me
do potencial do Cristiano Ronaldo se notar desde miúdo. Eu vejo o Ronaldo jogar desde as camadas jovens do Sporting, em que após um Sporting Vitória de Setúbal, que o Sporting perde 4-3, e o jogo acaba com um tormenta à subida dela, e lembro-me cruzei-me com ele e falámos, e eu disse, pá, então Cristiano, como é que estás desde ontem? E ele, está tudo bem, tudo fixe. E eu disse, pá, mas ontem foi pesado, os primeiros jogos do Ronaldo lá em Alvalade. E eu disse, mas olha, não leves muito a sério, tipo, esquece, isto passa. E ele, não, achas? Eu não ligo nenhuma. Eu tenho a certeza que fiz o que queria, joguei o melhor que conseguia, a equipa fez o melhor que conseguia, eu nem ligo nenhuma aos assobios. E esse não ligo nenhuma aos assobios de um miúdo de 18 anos era só o espelho da alma daquele ser. Sempre nesta máxima de eu não quero saber o que é que os outros pensam de mim, eu quero saber aquilo que eu posso dar ao futebol e aquilo que o futebol me apaixona. E eu acho que todos nós nos devemos sentir orgulhosos de ter alguém que é português, com o nome de Cristiano Ronaldo, porque realmente é o melhor jogador de todos os tempos. O Cristiano Ronaldo chega ao Real Madrid em 2009 como uma estrela. Ainda ele não tinha chegado a Madrid, já as camisolas com o nome dele tinham esgotado na loja. Portanto, aquilo é um Real Madrid completamente galáctico. No ano a seguir, o Cristiano começa a ser treinado por uma figura emblemática do nome José Mourinho. E eu fui a Málaga, porquê? Porque o Málaga era treinado pelo professor Jesualdo Ferreira. E eu fui a Málaga fazer uma entrevista ao professor Jesualdo Ferreira e fui fazer o jogo Málaga-Real Madrid. Então eu fui à conferência de imprensa, mas não consegui filmar o que o Mourinho dizia. E depois da conferência de imprensa eu falei com ele e expliquei-lhe isto mesmo. Olha, tenho a câmara lá fora, não consigo filmar. E ele diz, ok, não há problema, vai ter comigo ao pé do autocarro do Real Madrid. E nisto tu vês, a descer uma rampa, José Mourinho. E o segurança, onde é que vais? Ele, vou ali, com aquele ar dele, sisudo sempre. Vem a sair e os seguranças, não pode, posso. Abre o portão, vê-me e diz-me assim, então, aqui podes gravar? Consegues gravar aqui? Eu consigo. Então, tudo cheio de segurança, tudo a gritar, Mourinho, e eu faço-lhe ali uma entrevista rápida de 10 minutos, que ele acaba e ele diz-me, ok, então quando chegares a Madrid telefona para gravarmos a entrevista no centro de treinos. Ele vai à vida dele e pensas assim, isto de ser português e ter esta forma de respeito de um treinador com a dimensão do Mourinho, obviamente tem de me deixar orgulhosa, porque significa que ele percebeu o esforço que nós fazemos também para acompanhar estes sucessos que eles têm lá fora, e mesmo quando nos encontramos com entraves, há sempre uma forma de nos chafarmos à bom português. Então consegui fazer uma entrevista assim em condições muito complicadas. E a minha primeira viagem ao estrangeiro é feita em 98, a Sarajevo, no apuramento da seleção de sub-18 para o Campeonato da Europa. E Sarajevo, em 98, era uma cidade bombardeada pela guerra. Íamos no autocarro com os jogadores e com a comitiva portuguesa que ia fazer esse jogo de apuramento, e tu vias um cemitério a cada esquina. Era o cemitério das crianças muçulmanas, o cemitério das crianças bósnias, o cemitério das crianças de Sarajevo. Nenhum de nós estávamos habituados que há um cemitério onde se sepulta os mortos. E em Sarajevo, tu tinhas vários pedaços de terra que eram cemitérios. Portanto, jogar neste contexto de guerra transformou também aqueles jogadores e marcou certamente, e alguns que me estão a ouvir, se algum deles me está a ouvir nesta altura e viveu este momento, sabe que é verdade, porque aquilo também marcou e também está na história daqueles que lá jogaram esse jogo de apuramento para um europeu. A verdade é que, se eu tenho memórias muito boas e muito gratificantes de tudo aquilo que vivi ao longo desta carreira de jornalista, a verdade é que há memórias que também não são boas, mas que acabam por marcar aquilo que eu sou enquanto pessoa. 24 de janeiro de 2004, há um jovem de nome Fer que fala comigo após o treino do Benfica. Na altura, o Benfica ainda não tinha o Estádio da Luz, não tinha o centro de treinos e treinava no Real Massamá. E então, no dia 24, após o treino, ele diz-me, olha, vou jogar amanhã, estou convocado para ir a Guimarães, mas depois vou para Braga. E ele estava radiante, queria jogar e estava fascinado porque o professor Jesualdo Ferreira lhe tinha dado a hipótese dele jogar no Braga. E ele ia fazer o último jogo dele no Benfica. O que ele não sabia é que era o último jogo da vida dele. E quando eu estou na redação a ver pela televisão aquela imagem dele a desfalecer, e lembro-me que as lágrimas me começaram a correr quando eu comecei a perceber que aquilo era grave. E depois começas a fazer contactos e percebes que aquilo é muito grave. E começas a entrar naquilo e só te vem à memória o ele a dizer que a seguir ia para Braga, ia ser feliz em Braga.
que o Benfica fretou um avião para levar o caixão do Ferry, para nos levar a fazer o funeral dele lá, enterrar o Ferry lá, voltar, tudo aquilo marcou-me enquanto pessoa e marcou-me ainda mais nesta questão de isto passa tudo tão rápido que tu só tens de aproveitar e ser honesto. E, portanto, aquilo foi muito duro, mas eu acho que me tornou a melhor pessoa pela dor e o teres que te levantar da dor que foi enterrares alguém com quem te davas bem e que tinha uma vida pela frente e que morreu da forma que marcou todos aqueles que viram. Há um dia que eu estou em casa, acho que é um sábado, eu estou em casa e ligam-me da redação da Bola e dizem-me assim: olha, tenho informação que o Jorge Costa está internado em Santa Cruz, teve um infarto. E eu: a sério? Não, não deve ser. Eu desliguei essa chamada e peguei no telefone e liguei-lhe. Liguei-lhe, foi imediato. E ele atendeu. Eu liguei-lhe e lembro-me, quando estava a carregar no telefone, pensei: se ele estiver em condições e quiser falar comigo, ele sabe que sou eu irá atender. E ele atendeu-me. E começa-me a contar que está em Santa Cruz, que já está no quarto, que tinha sido há umas horas, ou tinha sido no dia, na noite antes, já não me recordo. Mas estava bem. Já tinha passado e ele estava a recuperar. Ele depois teve um processo de recuperação de fisioterapia e ele gozava e dizia: imagina eu, o bicho, a fazer ginásio de fisioterapia na ala cardíaca de um hospital. Fomos beber café em Cascais e combinámos então fazer uma entrevista. E gravámos uma entrevista que foi das melhores entrevistas que eu gravei, mas fiz uma entrevista que me deixou orgulhosa e não é por o Jorge agora não está cá. Tu vais falar com alguém verdadeiramente. Não vais condicionada porque o clube não te deixa falar nisto. Não vais condicionada porque ele diz aquilo, fica bem ao treinador. Não vais condicionado por isto ou por aquilo. Vais livre. E nós tivemos uma conversa livre, em que ele disse o que ele quis. Ele falou do que ele quis. Ele falou sem medo da amizade ao André Vilas-Boas, porque agora é fácil falar do André Vilas-Boas. Ele é presidente do Futebol Clube do Porto. Mas também sem medo falou da amizade que tinha com o Rui Costa, a amizade de irmãos, de quem dormiu dias e dias e dias na casa um do outro por causa das seleções jovens. E falou sem medo do portista independente que ele foi até ao fim. Então, eu estava no Alentejo, estava de folga, e o Paulo Pinto liga-me e diz-me assim: ele teve um infarto agora no Olival. Foi para o hospital. Naquela altura, eu olhei para o telefone e não conseguia ligar-lhe. Porque eu senti que ele não me ia atender e que eu não ia receber dele o está tudo bem que tinha recebido. Nessa altura, veio-me à cabeça o que ele me tinha dito, se calhar 2 dias antes, uma vez mais, que era a vontade que ele e que o André tinham, o André Vilas-Boas tinham, de que este ano o Porto ia dar certo. Eles acreditavam que este ano ele ia vencer. Portanto, ele acreditava que todo o trabalho que tinham feito em conjunto na época passada ia dar frutos. E eu senti que ele não merece isto. Não é justo para alguém como o Jorge Costa não ser feliz agora. E foi muito duro gerir aquilo tudo, foi muito duro. É ainda muito duro eu não me emocionar quando falo nisto, porque toda esta relação de respeito, de frontalidade e de amizade, eu não consigo ainda lidar bem com ela, como se vê. Apesar de eu querer, acho que um dia, quando conseguir falar nisto sem chorar, poderá ser mais fácil, mas é muito difícil tu aceitares que durada aquela pessoa não vive aquilo que ela queria muito que viver e que tu querias muito que ela fosse feliz a viver. Há uma entrevista que eu quero fazer e ele sabe que eu a quero fazer. E eu, quando conseguir...
Eu, quando conseguir falar do Jorge Costa sem chorar, quero fazer com o André Vilas-Boas uma entrevista com ele, como a entrevista que eu fiz com o Jorge Costa. Está combinado? Depende só é quanto tempo é que vamos demorar até secar as lágrimas, um e outro, e vamos conseguir fazer uma entrevista sem chorar, porque não seria de todo interessante. Portanto, sem sonhar com nenhuma entrevista, há uma entrevista que eu quero fazer. Quando as lágrimas secarem, a combinação está feita. Fazer televisão é muito mais do que ligar uma câmara e começar a falar. É uma responsabilidade tremenda, porque aquilo que nós dizemos ganha um impacto em quem nos vê da forma que nós jamais imaginamos. E, portanto, temos a responsabilidade de o que dizemos tem que ser verdade, porque estás a condicionar a vida de quem te está a ver. Eu sou Irene Palma e hoje joguei eu.